Como é que é, pessoal? Eu sou o Edi Pipocas, estou aqui com dois dinossauros do movimento hip hop em Angola. As pessoas que eu posso dizer que o grande impulsionador do hip hop em Angola é Divaldo dos Santos e o maior rapper de Angola, cenas que curto. Como estão, rapaz? Epá, nós Estou estamos bem, contigo, graças a estou Deus, está contigo. saúde. Yeah. A minha ideia aqui é estar com vocês. Um bocadinho o Décio, uma pessoa fixa, e o Edivaldo vai ser a pessoa móvel. O Edivaldo está aqui para representar tudo aquilo que foi feito de 2010 para trás. E o Cenas está aqui para não me deixar falar à toa. Estás a ver? Porque eu acabo por ser eu acabo por ser um crítico da nova geração, como acabo de ser um crítico da antiga geração. O primeiro tema que eu tenho aqui para levantar para vocês tem a seguinte base. Para vocês, qual é o futuro do hip hop feito em Angola para os próximos 5 anos? Transformação, perca da originalidade e adaptação. Nós temos um grupo de artistas nessa altura a dominarem, a criarem tendências e há uma forte possibilidade das coisas mudarem drasticamente. Drasticamente não diria, já vem acontecendo de forma paulatina, mas nos próximos 5 anos vamos ter ainda mais transformações e tudo mais. E as pessoas vão de aceitar, penso eu, de forma mais natural, sem essas grandes resistências atuais. Estamos a falar de um domínio absoluto da nova geração de hip hop, ou vamos continuar a ouvir músicas da geração do século passado? Eu acho que vamos continuar a ouvir, porque é como tudo. Há aquelas cenas que a maioria vai, mas há pessoas que gostam de coisas específicas. Há o pessoal que gosta bué do Android por causa das facilidades e por causa do consumo imediato, e outros gostam do iPhone, independentemente do preço. Tá vendo? É mais ou menos por aí. Mas vai haver um domínio da nova geração? Ou não concordas com isso? Ou vai continuar a haver um domínio da nova geração? Sim, não tens como. A nova geração é a que é mais ligada aos consumidores, não só pelos artistas, mas muito também por causa dos consumidores. Esses são basicamente os mais ligados no entretenimento. Aquela geração passada também vem de consumidores que vão crescendo com elas e que estão mais preocupados às vezes com outras cenas que já não têm muito a ver em entretenimento, consumir e está muito ligado às TVs, rádios, internet, no digital. É uma geração que vai ficando mais reservada às coisas essenciais, não que a música não seja essencial ou que o entretenimento não seja, mas aquelas coisas mais imediatas. Ok. Edivaldo, tu também és da opinião que nós estamos numa fase de transição, tipo, estamos a criar novos nomes, novos monstros no mercado. Estamos. E no presente não se vê isso. Só depois de X anos, depois de 10 anos ou de 15 anos do Kelson, por exemplo, é que nós vamos falar, não, Kelson é um grande gajo. Porque no presente dificilmente conseguimos ver nessa visão do futuro ou conseguimos reconhecer que daqui a X tempo, salvo algumas pessoas como eu, vocês, mas mais tarde nós depois vamos dar razão a muitos que hoje consumiam isso ou aquilo, ou a muitos que hoje já faziam isso ou aquilo. As coisas acontecem naturalmente. Se formos a pensar nesse prisma, quem eram os monstros de há 15 anos atrás? Os monstros de há 15 anos atrás são os que merecem respeito até hoje. São os que merecem respeito até hoje. Um deles, embora em termos comerciais, não se fala muito, é o Father Mac. Father Mac, há 15 anos, era um dos monstros nos grandes concertos ao vivo, né? Ao vivo me refiro ao playback instrumental, não era exatamente com banda. Nos grandes eventos, na Feira Ngoma e outros, Father Mac era tipo a superstar mesmo, máxima. Tá vendo? De fechar shows, de ser super aplaudido e blá blá blá. Outros ficaram, mas Father Mac é um exemplo daqueles que ainda continuam.
E, inclusive, digo eu, Father Mac era mais esperado do que um Cleva, por exemplo, tá vendo? Naquela altura. Tinha já sucessos que as ruas consumiam, que a comunidade hip hop consumia de verdade. Eu confesso que quando ouço falar de Father Mac, eu penso muito em pessoas que têm 30 anos, 30, 35 anos, pessoas da idade do Dino Cross. Estás a ver? A geração entre os putos Eu já que passei hoje dos têm. 35 anos. Pronto, da tua geração, da minha geração. Estás a ver? Eu estou a falar. Quem há 15 anos, Father Mac, tu falas bem do Father Mac. As pessoas que hoje têm 28, 29 anos, quem é que eles olham? É o Father Mac também? Calibrados por aí. Acho que no fundo remontam todos à mesma altura, não, cenas? Não percebi muito bem. Estou a dizer, falar de calibrados e falar de Father Mac tem uma diferença de poucos anos, não? Mas respondendo à questão, parece que sim, mas parece que não. Mas são mais de 10 anos, penso eu. Então faz toda a diferença. 10 anos faz toda a diferença. Okay. Mas o que é que acontece exatamente na fase calibrados para diante? É uma fase já que a concepção ou as vendas, ou o fabrico ou a distribuição dos discos físicos começaram a ganhar mais espaço, já começaram a acontecer de forma mais natural. As pessoas já conseguiam ir mais distante, buscar os CDs na mídia, África do Sul e outros. E antes havia essa dificuldade no que toca à produção de CDs. Havia muita dificuldade, era muito caro para muitos, daí muitos não terem lançado discos nessa altura. Era mesmo bem difícil. Daí muitos não terem lançado, mas depois chegou a fase Negro Bué, São Mais Small, Mega Fofo, Calibrados, Mess, que viviam fora e conseguiram... Estamos a falar da primeira década de 2000. As coisas começaram já a ser um bocadinho melhores e daí muitos também conseguirem já lançar CDs nessa altura, como Father Mac e companhia. Ok. A trajetória dos primeiros 10 anos é feita pelos Calibrados, Arm Squad. Podemos também pôr. Quem é que podemos pôr nesses primeiros 10 anos do século XX? Do século XXI? Calibrados, Arm Squad, os Killer Hill, os Mess, tiveram 2 álbuns. Pronto, acho que são boas referências. O Mega Fofo, com um álbum que teve muito bom e foi muito bem vendido e consumido na altura. Surgiram outros nomes, mas pronto, esse é que me vem à memória agora. Assim falando, claro, o Capa também teve nisso. O Kid também teve nisso ou o Kid está mais nos últimos 10 anos? Acho que o Kid está mais nos últimos 10. O Kid teve um álbum nos primeiros 10 com o Vulcão, mas o álbum dele a solo pela Meditates acho que foi depois, nos outros 10 anos. Ok. Cenas, qual é a tua ideia desses primeiros 10 anos do hip hop, nos primeiros 10 anos do hip hop em Angola, entre 2000 e 2010? Eu sou um pouquinho, a minha opinião é um pouquinho parecida à opinião do Edivaldo. Acho que nós a partir na década 2000 ainda estávamos um pouquinho presos à tendência criada pelo SSP, que foi de grupos dominarem o mercado. Durante essa fase nós ainda tínhamos foi onde tivemos o boom da Arm Squad, Calibrados, Killer Hill, os Mess. Tínhamos alguns nomes individuais que destacaram-se, sim, mas os grupos acabaram ainda tomando conta do mercado. O Edivaldo falou do Negro Bué, que destacou-se. Tínhamos o ABC na altura, ainda era rapper. Tivemos o Mega Fofo, que acaba sendo um pouquinho esquecido, mas que, como disse o Edivaldo, teve um bom álbum. O Gomes também.
tivemos alguns bons nomes durante essa fase, mas acho que ainda foi uma década muito dominada pelos grupos. A tendência foi mudando um pouco. Hoje nós temos os grupos, mas já com uma dinâmica diferente, isso já entrando na década de 2010, com uma dinâmica já um pouquinho diferente, onde para além de fazerem carreira como grupo, também o fazem de forma individual. Isso garante, permite que os grupos acabam tendo uma, digamos, a carreira acaba sendo mais sólida, porque não depende só da dinâmica do grupo. O grupo pode lançar, imagina, numa periodicidade de 4 anos, mas acaba tendo sempre ativo por causa das atividades dos membros, a solo. E nessa última década, exemplo disso, tivemos o Elenco de Luxo, Força Suprema, ainda tivemos um pouco de Calibrados, TRX e outros. Claro que na última década acabamos vendo mais sucesso, mais artistas a fazerem sucesso a solo. Um belo exemplo disso é o Kid. Acho que a última década foi dos principais nomes, acho não, de certeza que foi dos principais nomes, Kid, Red Neutro, NGA e outros mais. Ok. Cenas, qual é o tempo máximo de reinado de um rapper? Imagina, nós temos a Força Suprema que está a fazer 10 anos no topo. É um topo discutível. Podemos dizer que é um topo discutível. Mas estão bem relevantes naquele top 5. Nesse top 5 nós temos... Isso é mesmo por cena, Não, nós temos aí, infelizmente, nós temos poucos artistas dentro do rap com carreira muito regular. Fica um pouco difícil dizer quem acompanha esse ritmo da Força Suprema, porque nós temos artistas que ficam 2 anos, 1 ano, sem grande atividade. Mas eu diria que, por exemplo, o Vui acabou surgindo com os Calibrados e ele vai se reinventando, não tem o mesmo sucesso que os Calibrados tiveram a solo, mas ele consegue se manter relevante até o momento. E não só pelo rap, mas pela sua atividade enquanto entidade dentro do nosso movimento, o Clef é um nome que sobrevive há várias décadas. 20 anos ou mais. Sim, ele mantém-se há várias décadas. E eu diria que também, por exemplo, o Big Lelo e, por que não, o K1 são artistas que continuam relevantes de alguma forma ou de outra. Sempre tudo que lançam acaba chamando a atenção. Não são queridinhos dentro do movimento, mas são artistas relevantes. Okay. Então, existem alguns nomes, provavelmente não tão consensuais quanto é a Força Suprema, mas que faz sentido olharmos como sendo estarem a se destacar já há algum tempo. Certo. Eu sou um bocadinho mais crítico quando se fala em consistência. Acho, sim senhora, não tem como a Força Suprema e os seus integrantes não estarem nesse top 5, mas quando digo relevância, estou a falar daqueles que têm uma consistência de dificilmente ficam mais que 3 meses sem tirar alguma coisa. Não estou a falar pelo ativismo, pelo movimento, não estou a falar pelo que se faz à volta do hip hop, porque a volta do hip hop, para mim, vocês os dois são os maiores rappers de Angola. Estão a ver? Yeah. Então, estou a falar de música, aquelas pessoas que sabem que cantam, que a dificuldade da vida, entendeu? A dificuldade da vida não é uma desculpa para lhes afastar. Aqueles gajos que mandam mail a dizer eu sou um rapper há mais de 10 anos, tive um bocadinho ausente, por causa das minhas merdas, estás a ver? Então, eu às vezes tenho dificuldade em perceber, 10 anos, eu vou lá e pesquiso, 10 anos.
Nada. 10 anos é muito tempo. Entende? 10 anos é o tempo que dos vossos sites, a ver, então, eles existem antes de vocês. Eles existem antes de vocês. Estás a ver? Mas olha, então, tem uma coisa que mudou um pouco durante esse tempo e acaba complicando a vida, né, desse tipo de artistas. A dinâmica que artistas como a Força Suprema, principalmente a Força Suprema e em particular o NJ trouxe, de lançar muito, acabou definindo uma nova tendência para o nosso mercado e hoje nós acabamos abraçando os artistas que estão no ativo enquanto rappers, ou seja, lançando músicas sem dar tanto espaço. Nós temos artistas que podiam lançar uma música ou um álbum de 3 em 3 anos, mas ainda assim eles continuariam no top. Todos os shows estariam, mas hoje os artistas acabam sendo pressionados pela concorrência porque todo mundo está a criar uma dinâmica de 3 em 3 meses, no mínimo, lançar alguma coisa. Então, acabou que, por exemplo, isso que disseste hoje, nós olhamos artistas que, olha, sou artista há mais de 20 anos, mas dei um tempo. Esses artistas acabaram ficando meio esquecidos, tanto que muitos deles hoje aparecem como old school e são contestados. Mas, tipo, és old school, o que é que andaste a fazer esse tempo todo? Então, se nós pararmos para analisar, os artistas hoje que falando de rap, que se nós tivéssemos que colocar em tops para dar prémios, são artistas que estão com uma dinâmica muito boa de lançamento. Tanto música, videoclipes, são artistas que estão mesmo a olhar, não. Por exemplo, Young Double, uma das coisas que eu vejo que o Young Double tem, que muitos artistas talentosos como ele não têm, é o compromisso com a música. O Young Double olha a música como o plano A dele. Para muitos artistas, a música é o plano B, C ou D. Fazem tudo o que tiverem que fazer, depois vem a música. Já ele não, ele tem a música como plano A e ele se dedica diariamente a criar conteúdos relacionados ao plano A dele. Acho que é aí onde faz a diferença. Pegando nesse ponto de deixa do Cenas, eu diria que para acompanhar a Força Suprema tem uma vantagem. É um grupo, primeiro. E as carreiras a solo se confundem com a carreira do grupo. Quer dizer, quando o Prodígio lança, dá a entender que todo mundo lançou e que todo mundo está em movimento. Porque eles acompanham nos concertos, participam nas músicas dos outros. Quando o NJ lançar, então cada um deles conseguiu ter um fanbase. E eu até estive a falar, entrevistei o Cage e ele falou sobre essa questão de que se um fã não gosta do NJ, vai gostar do Prodígio. Se não gosta do Prodígio, vai gostar da pausa do Master. Se não gosta do Master, vai gostar do Don G. Depois ainda vem o Dizzy e o Monster. E o grupo foi se complementando. Isso por si só lhes dá mais longevidade. Agora, se eu tivesse de escolher alguém para acompanhar a Força Suprema, fora as cenas de lançar e não lançar, é o MCK. Que para mim é daqueles que, mesmo de forma de 3 em 3 anos ou 4 em 4 anos, lançar o álbum, tem sempre palcos. É daquelas pessoas quando se pensa em convidar 5, 10 artistas, vais adicionar o MCK. Numa lista justa, vais adicionar o MCK. Quem tinha condições, por exemplo, começou bem a década e tinha condições para seguir o do Sandokan. Mas Sandokan ficou 2 anos e depois sentou. Percebes? 2 álbuns de sucesso. 2 álbuns de sucesso. Sandokan vinha com uma velocidade fora grupo estrondosa e podia muito bem tirar proveito disso. Outros, elenco de luxo, também como grupo forte. E podiam criar uma sincronia ou passar uma mensagem melhor para os fãs. E os fãs do grupo certamente seriam os fãs individuais de cada um. Passa aqui o plenário. Eu podia tirar o melhor proveito disso. Acho que o Prodígio, talvez, como um dos maiores empreendedores da Força Suprema, devia explicar como é que eles funcionam. Os outros grupos terem a fórmula. Isso é muito forte. Imaginemos que o Projeto X fosse nessa altura um grupo
de verdade, com a dinâmica do Vui, dinâmica do Sandokan, quer dizer, eles estariam sempre dinâmica. Falo dinâmica no sentido de o que pode ser o futuro pelo que tem estado a mostrar, não o que fizeram. Pelo que tem estado a mostrar, pode ser o futuro. Então, seria uma cena dope. Seria mesmo uma cena dope de grande proveito. O Vui se mexe que se mexe. Tem ideias brilhantes. O Sandokan, e é um bom rapper. O Sandokan é um bom rapper. Com o esticão do Vui, pode se mexer muito mais. Acho que no fundo são raças, estás a ver? Mas não tem aquela união que precisa para ser um grupo, não? Gostar essa ideia, Eu acho que é um pouco isso. Dá-me a entender que eles não conseguem. Não acreditam. Há muitos grupos que não acreditam que pode coexistir a carreira do grupo e as carreiras a solo. Tanto que nós temos aí muitos grupos que quando algum deles decide fazer algum projeto a solo, o grupo acaba sendo esquecido. Por exemplo, o Sandokan lançou 2 álbuns, a Amistad não lança nada desde o álbum que lançaram. A Zona 5, quando os artistas decidiram começar a fazer cenas a solo, o grupo ficou de lado. Tipo, temos inúmeros exemplos de artistas que quando um membro do grupo decide fazer alguma coisa solo, não conseguem dar continuidade, levar em paralelo a carreira do grupo. Acho que é um pouquinho de falta de coordenação, organização entre os membros, porque só acabam perdendo. O Edivaldo explicou um pouquinho a dinâmica da Força Suprema, que muitos outros grupos podiam adotar e seria muito vantajoso. Daria a ideia sempre que o grupo está sempre a trabalhar. Porque acho que um bom exemplo do que o Edivaldo disse era o Squad. O Sandokan lançou 2 álbuns, que naqueles 2 álbuns ela arrastou consigo o nome da Army Squad. Mas só o Sandokan parou, a Army Squad parou e sobrevivem do que já fizeram e agora recentemente do Projeto X, mas não é o suficiente. Ok. A dinâmica de grupos como os MOBs, TRX, é muito idêntica à dinâmica da Força Suprema. E depois, com a diferença, estamos a falar de grupos de 4, 6 elementos para grupo de 12 elementos. Acho que eu entrevistei os MOBs várias vezes, como já entrevistei a TRX, eles não sabem quantos são. Eles contam nos dedos e falta sempre alguém. Como é que grupos tão grandes conseguem se manter, não digo unidos no total, mas conseguem se manter firmes, porque formos a ver, os TRX estão a caminho de 10 anos. Já há um bom tempo. Já há um bom tempo. Eles, 10 anos, bem perto disso. A solo eles surgiram mais um pouquinho antes, mas como TRX já estão há quase 10 anos. Isso já exige algum respeito de parte do trabalho deles, certo? Sim, não, sem dúvida. Eles já são uma referência. Não temos como, é uma referência TRX. Edivaldo, indo um bocadinho mais no foco da atualidade, tu falaste de Young Double. O Young Double, claramente, que é uma das pessoas que, não vou dizer isso, que a estrutura em si do movimento angolano não permite avançar mais, na minha perspectiva, digo eu, é de Pipocas, assim como no mesmo saco que o Young Double põe o Fedilson. Não, o Fedilson é diferente, mas pode continuar. Isso eu digo muito pelo seguinte, o Fedilson teve 6 meses em Portugal, e aqui em Portugal ele tornou-se relevante durante aquele tempo. Estamos a falar de uma pessoa que muita gente conheceu o Fedilson quando o Fedilson lançou Preguiçoso, e o rapaz já tinha entrevistas minhas em 2014. Estamos a falar de um gajo que está no movimento e parece que ser anônimo. Também acredito que existem artistas a solo que não podem ter grupos, que o grupo parece ser um calcanhar daqueles, estás a ver? O Toy Toy, a máfia puxa para baixo.
o Fedilson, a extensão puxa para baixo, estás a ver? Yeah. Como é que artistas como esses podem ser destaque quando existem três tipos de concorrência? Grupos, em Angola adoram fazer grupos, parece que a fórmula dos SSP nunca vai morrer, estás a ver? Quando existem artistas com sponsors, Johnny Belry, que canta há menos de um ano e tem mais sponsors que grupos que cantam há 20 anos, estás a ver? Como é que artistas como esse podem safar-se e ter relevância no mercado? O Cenas, na sua abordagem, falou da relevância de alguns artistas, tendo em conta também a forma como se mexem. Falou do Cui, falou do Cleva, pelo que fazem também extra música, né? Embora depois não era essa questão que se havia sido feita. O Young Double é um fighter, é mesmo daqueles que é lutador. E eu acho que e ele entrou numa produtora ou numa label que é das maiores ou que tinha as maiores conexões a nível aqui do país. E ninguém vai esconder isso. Então isso lhe possibilitou ter palcos, ter muitos palcos, ter contato com muita gente. E de alguma forma ele tem sabido tirar proveito disso. Não tem estado estagnado e foi se mexendo e provando que merece essa confiança, que merece estar aí, que merece muito mais. Então, eu penso que disseste bem, o nosso mercado limita alguns artistas, não só do caso de Young Double, mas outros vários. E chega uma altura, por exemplo, como o Cage, chegou uma altura, parece que aqui ele já não avança mais, porque o mercado angolano também já não permite grande coisa. E depois as tantas vai perdendo um bocadinho daquilo que é... Enfim, o povo espera alguma coisa diferente, parece que já não consegue receber alguma coisa diferente. Parece que já não sai nada daí. Parece que já não sai nada. Com relação ao Fedilson, estamos aqui a pessoalizar, embora a tua questão foi do modo geral, foram só exemplos dados. Com relação ao Fedilson, o Fedilson, apesar de ter tido destaque na Tuga, e aqui em Angola, né? Eu acho que ele ainda tem alguma estrada. Eu lhe considero, apesar de tudo, ainda um artista virgem, que ainda tem muito para mostrar. E mesmo em Angola ele ainda pode tirar proveito disso. Sobre a questão dos grupos, eu acredito que sim, há grupos que de alguma forma, numa determinada fase do artista, atrapalham um pouco daquilo que é a sua carreira, principalmente quando os integrantes do grupo não acompanham a mesma dinâmica e parece que o grupo anda como um cágado e o artista solo anda como um Ferrari. E de fato é complicado gerir. Só que alguns dos grupos acabam estando ligados também por questões emocionais. E é aí onde eu entro. Que não é só o mercado do angolano, é também a forma de ser e de estar dos artistas angolanos. De não ver, às vezes, a música como um business, tá vendo? Como um negócio. E são tidas em conta as outras questões que não têm nada a ver, aliás, que não casam com os negócios, que não casam com as carreiras, que não casam com aquilo que é a perspectiva de futuro, de fazer só isso e ganhar disso, tá vendo? E às vezes não tem muito a ver com o grupo, tem a ver também com a característica das pessoas. O Young Double, do modo geral, sempre foi um bom egoísta, isso aqui no bom sentido, sempre foi um bom egoísta no que toca a carreira dele. O Senna já disse esse mambo. E ele tem uma linha numa das músicas que ele diz, acho como é? Só responde quem tiver na mesma, só responde a bifes de quem tiver na mesma posição que ele. Quem faz da música o seu ganha-pão. Se você é um gajo que está na música como hobby, não, eu não vou te responder bife em momento nenhum, porque eu saio a perder de qualquer das formas. Tá vendo? Eu saio a perder de qualquer das formas. Eu faço disso o meu emprego, para ti é óbvio. Eu vou fazer do meu emprego, te responder bife do meu emprego, não faz sentido. Então é basicamente nessa perspectiva. Há aqueles momentos que precisamos ser um bocadinho egoístas, quer os outros entendam, quer não. É complicado, mas há essa necessidade. Ok. E eu acho que o mercado angolano vai abrindo espaços
E nós hoje estamos numa aldeia global. Se pensarmos só no mercado angolano por si, só assim, de forma abusada, eu acho que o mercado angolano é uma raiz. E o mundo são as flores, são as folhas todas. Eu falo um bocadinho disso. Eu falo foco no mercado angolano. Foco no mercado angolano porque eu não consigo ver artistas angolanos fora de Angola. Imagina, o último artista angolano que teve sucesso na província angolana mais próxima que é Portugal foi os Calibrado. Isso tem quase 10 anos ou 15 anos. Isso, garantidamente, não esquecendo que a Força Suprema é um grupo português, formado por membros angolanos. Ok. Entende? Eles têm como base de fundação Portugal, vivem em Portugal, são angolanos e também batem em Angola, mas são portugueses. Por isso eu não ponho nesse nicho de artistas angolanos que batem. Não estou a falar de calibrados angolanos que vivem em Angola e que saem fora de Angola para fazer concertos cá. Concordas comigo, Cenas? Eu acho que faz sentido, porque eles vivem dentro do mercado português. Tudo bem que eu não sinto que o investimento da Força Suprema nesses últimos 10 anos foi maior no mercado português, mas eles sustentam a existência deles dentro do mercado, não tanto do movimento, porque eu não sinto tanto love, não sei, se calhar estou muito distante disso, mas eles sustentam a existência deles dentro do mercado português, mas claro que acho que o principal mercado da Força Suprema é Angola. Ok. Qual é a tua opinião sobre esses artistas como o Fedilson, como o Young Dabo, que mereciam ou merecem ser 10 vezes maior do que eles são e ainda estão em posições muito medianas? Olha, uma coisa que vou dar aqui mais um exemplo. Acho que o Young Dabo é um artista que se posiciona como ele quer que as pessoas, como ele quer ser visto. O Young Dabo, por exemplo, ele não faz questão nenhuma de ser visto como um new school. Ele não faz questão nenhuma de ser visto apenas como rapper. Ele é rapper, ele não esconde isso. Mas ele quer alcançar outros patamares. O Young Dabo quer que as pessoas consigam perceber que não interessa o tempo de estrada, o número de hits, ele hoje é um dos melhores rappers do nosso mercado. E ele se posiciona como tal. O Fedilson, muito talentoso, todos esses elogios que ele ouve todos os dias, mas o Fedilson não se posiciona ou não tenta se posicionar de acordo com o potencial que ele tem. O Fedilson está muito preocupado com o movimento que lhe indicam que há concorrência dele, que são os New School, está muito preocupado com o grupo dele se tornar um grupo relevante no New School, mas ele tem potencial para bater no peito, entrar em estúdio, dedicar-se, se tornar 3 vezes maior do que ele é hoje. Ele alcançou o básico que alcançou em Portugal, mas eu acho que ele não fez muito para criar uma manutenção desse base. E eu acho que, não sei se a analogia dele foi a mais correta, porque tudo que ele fez em Portugal e que deu certo, o eco chegou em Angola. Já ao contrário não acontece. Então, se calhar, ele devia continuar a investir lá, porque ele, a partir de lá, estava alcançando os 2 mercados. Já o que ele tem feito aqui tem sido good, nós vamos elogiar sempre os versos, as rimas, as métricas do Fedilson, mas não tem o mesmo alcance. Sim. E a verdade é que ele até pode bater, provavelmente pode bater na zona dele. Em Luanda está na boca das melhores pessoas para falarem dele, que são vocês, mas em termos de popularidade não está a passar disso, certo? Exato. Bem, eu falo já aqui como agente do Fedilson, né? O Fedilson recebe várias solicitações de todo o mundo, de todas as bandas daqui do país e tudo mais. E mesmo aqui em Angola teve a participação, participou na música do Cenas, esse pessoal aí da Tuga. Do Grog Nation. Quem?
Teve a participação Grosso. numa das músicas do... Do Harold. Harold. Do Harold. E que tem espaço na Tuga. Então, se calhar, isso podia ser um bocadinho da estratégia. O que é que eu acho que acontece? E que às vezes foi onde surgiu a questão do preguiçoso. O Fedilson tem ocupações laborais. O Fedilson está em Angola, mas não está em Luanda. E quer queramos, quer não, Luanda é o centro, é o foco. Isso faz com que eu não estar em Luanda não permite que ele venha para um concerto. Vamos, por exemplo, fazer aqui cálculos rápidos, que ele pague menos, por exemplo, de 200 mil. Porque só de passagem, ele já gasta quase 100 ou 100 mil kwanzas. Tá vendo? E todos esses elementos complicam, quer queiramos, quer não, naquilo que é a gestão da própria carreira do artista. Mas, Edivaldo, vamos pensar em duas coisas. Vamos pensar em duas coisas que eu sei que tu baseias muito a tua analogia com concertos e palcos. E eu sou mais daquele gajo que baseia as coisas por números e popularidade dentro daquilo que nós somos mestres há 10 anos, a internet. Entende? Não, Edi, eu ia chegar aí. Porque a popularidade do Tafinha tem muito a ver com os palcos que ele teve durante a sua trajetória. Por exemplo, porque o Tafinha nunca foi um grande usuário das redes sociais, fazer a sua promoção nas redes sociais. Se vocês repararem a trajetória do Tafinha, nunca houve muito dessa história de redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, fazer live, fazer isso e aquilo. Mas é um artista super popular, tem números excelentes. Mas Edivaldo, sim e não, porque o Tafinha, acho que dos últimos 4, 5 álbuns dele, 3 ou 4 ele só lançou digital. O Tafinha não é um artista muito ativo nas redes sociais, mas ele mantém a presença. Então, de alguma forma ajuda. A verdade a minha questão com o Fedilson. Eu quero dizer aqui que a questão do Fedilson não é assim tão linear, embora eu concorde quando se fala em que podia estar maior. Concordo com isso. Não, concordo com isso. Acho que não se trata só de ser maior. Não se trata só de ser maior, porque nós não estamos exatamente a discutir quem é maior e quem não é. Estamos aqui, essa conversa é mais para percebermos todos, estás a ver? Dentro desse fórum fechado, vai ser também publicado para mais pessoas terem acesso. Dentro da nossa experiência como pessoas que apoiam o movimento, estás a ver? O porquê que muitas vezes falha. Entende? O porquê que muitas vezes falha. Nós estamos aqui a falar de nomes que são bons, são nomes conhecidos, mas atualmente são completamente irrelevantes para o mercado que consome hip-hop. Ninguém está a falar dos miúdos. Esses são o mercado de verdade. Entende? E da mesma forma que existe uma força suprema, que são pessoas que vivem em Portugal e que são relevantes, existe uma geração enorme de miúdos fora de Angola que vão vir buscar, que vão levantar o passaporte deles angolanos a dizer também só daí. Estás a ver? E então, isso aqui é um bocadinho, é uma base para nós perceber o que tem falhado com essas pessoas que nós achamos que tem tudo para ser grandes. Porque os miúdos dois, imagina, vou dar exemplo, o Minguito é um puto que canta há 2 anos, nasceu aqui em 2000, mãe e pai são angolanos. É um puto que facilmente consegue buscar e tem números para entrar em Angola. O Toy Toy está aí levantar o passaporte dele angolano, entende? Então, um Toy Toy que tem lutado aqui muito para ser relevante em Portugal, chega em Angola, faz esquecer todo mundo, porque ele tem uma trajetória e está provado que quem conquista 2 gajos em Portugal, conquista 8 gajos em Angola. Aconteceu isso com o Fedilson. Essa é outra questão. Estás a ver? É outra questão. Só que respeita muito quem consegue se impor lá fora em Portugal, mais propriamente no que toca ao rap. E esse era um dos grandes itens de diferença com a Força Suprema, o elenco de luxo na altura das comparações.
Infelizmente, há essa, não sei qual é Epá, o termo que devo man, usar. eu continuo a achar que o elenco de luxo não fez mais porque não queria. Não, Elenco de não, luxo, por aí, né? man, Por aí. fora, Eu fora as digo cenas, que podia fazer fora as muito mais. cenas, fora as cenas pessoais deles, que, epá, não vamos esconder, todo mundo sabe que o pessoal deles é que estragou o grupo, estás a ver? O ego e as mentes é que estragaram o grupo, tipo, vocês têm relações, vocês sabem que em qualquer relação tem que se ceder, entende? E chega Yeah. uma altura para você dar certo, tem que ceder. Você não pode achar que é melhor quando só é bom quando estão todos juntos. Estás a ver? Então, pronto, o elenco de luxo é a única estrutura que teve em Angola que teve a possibilidade de destronar a Força Suprema. E não fez porque não quis, e por mais que eles lancem com tudo, com 1 milhão de euros por trás, já não vão a tempo. Estão mais velhos, têm mais filhos, mais responsabilidades, um dos egos estão mais feridos, outros egos estão mais motivados, entende? Do elenco de luxo, eu como ouvinte espero ouvir mais alguma coisa, mas agora como, como gajo de internet, como um gajo que faz parte do movimento, que opina não vejo mais a sair nada daí. Ok, não sai mais sumo desse limão. Cenas, o que achas? Eu, assim, o Ed falou quase tudo sobre o elenco de luxo. O elenco de luxo era um grande conjunto. Nomes, assim, super tops. Fizeram um projeto muito bom, tiveram muito sucesso. E não faz sentido nenhum, qualquer motivo, não faz sentido nenhum não terem dado continuidade ao projeto por qualquer motivo que seja. Todo mundo sabe, isso ficou visível, que dentro do grupo eles não souberam gerir o ego, mas eles podiam ter atingido muito mais sucesso. A essa altura, recuperar o espaço e o tempo perdido, e ainda ontem vi publicações do que completou 7 anos desde o lançamento do álbum deles. Tipo, o álbum saiu e não mais nada aconteceu. E nesses últimos 7 anos já a TX se tornou bem maior, já existem os mobbers, já surgiram outros tantos nomes O mercado ficou que ocupado, ocuparam o aquele espaço lugar que eles ficou deixaram. vazio. Exatamente. Yeah. E a essa altura, o conteúdo que eles traziam, a não ser que eles vão vir novamente com uma coisa extremamente fresh, é muito pouco provável que eles consigam recuperar o tempo perdido, porque é mesmo perdido, infelizmente. Pá. E é doloroso, tipo, eu normalmente, ultimamente, quando vejo essas cenas, eu vejo no sentido de dinheiro perdido, eu já não vejo muito no sentido de música. Yeah. É dinheiro Yeah. perdido, cash perdido. Yeah. E o mais engraçado no caso do elenco é que a maior parte deles tem a música como a primeira cena deles. Tipo, a música é o emprego deles, mas mesmo assim eles não conseguiram gerir bem a cena do elenco. Tiveram os problemas que tiveram, eu não faço parte do grupo, não sei quais são, mas enquanto ouvinte, enquanto mídia, para mim não faz sentido. Eles podiam conseguir sentar e resolver todos os problemas que tivessem. É muita coisa envolvida. São muitos fãs que ficaram órfãos, que agora conseguiram novos pais, é muito dinheiro que eles acabaram perdendo. Yeah, o elenco foi. Para mim, o elenco. Os que têm um ou dois fortes, o elenco de luxo acabava tendo aí uns 4 que depois, com o mesmo grupo, podiam se arrastar nas suas carreiras a solo, mas sem passar mensagem de que o grupo deixou de fazer, ou não está, ou não fez, e aproveitar esse mamo. Porque até há grupos que têm gajos fortes, a Ascensão, por exemplo, são todos gajos fortes, mas parece que em grupo os fortes, às vezes os fortes nem se encaixam tão bem nos grupos. Yeah. A zona 5, por exemplo, havia um certo equilíbrio. Nós conseguimos ter a zona 5 por longos anos juntos e a fazerem sucesso. Cada álbum, Sucesso, 2 hits. atrás de sucesso. Yeah. Epá, irmão, a verdade é que as pessoas não sabem, nos tempos 2,
as pessoas não sabem explorar o máximo possível da fórmula que eles utilizam. As pessoas têm tudo e estão sempre a reclamar de fazer nova coisa. É aquela situação que muitas vezes tu conheces uma pessoa que é assim, tu pedes para mudar, depois essa pessoa te irrita porque mudou. Yeah. Tá a ver? Yeah. Yeah. Então, man, eu sou o maior crítico do movimento completamente angolano, entende? Fico fodido como é que o Cenas em Angola é o maior rapper da Angola, entende? Fico fodido como é que... É verdade, brado, é verdade. Eu sei que é chato, mas é verdade, entende? Bem, me diz só uma cena. Quem é mais famoso em Angola com cenas que curte? Não, tem um monte. Brada, me diz um nome mais famoso com cenas que curte em Angola. Tem um monte, Edivaldo. Tem um monte. Mas vamos pular. Eu sei, é duro. Vê, continuando aqui. Eu quero terminar isso aqui, os últimos 10 minutos, dedicado à nova geração. Entende? Essa primeira introdução, eu espero que a minha ideia é fazer conversas semanais. Isso aqui foi um bocadinho freestyle para experimentar a plataforma, para perceber como é que a plataforma funciona com vários temas. Num futuro próximo, quero ter sempre alguém para nos fustigar, estás a ver? Que eu gosto de podcasts onde dá para bater em alguém, estás a ver? Yeah. Se tivesses aqui em Angola, já serias um gajo mal visto. Não, brada, eu provavelmente eu seria o melhor amigo do outro grande rapper da Angola também, o Dino. O Gangsta. O Gangsta. O Dino é um romântico. O Dino vê todo mundo romantizado. O Dino não fala as coisas. Estás a ver? O Dino, você fala de rap, ele fala Cool Clever, brada, rap, Cool Clever. Não dá, brada. Entende? Fademec. Não, mas já é um passo. Podia falar Fademec, já é um passo. Mano, eu estou a dizer que claramente são nomes que eu admiro muito, são nomes que eu também ouvi, entendeste? Não consumo. Não, da mensagem. A ver, mas, vocês têm notado, por exemplo, isso já trazendo nos últimos 10 minutos, vocês têm notado o crescimento de miúdos como o LFS? Como é que tem crescido? Como é que o LFS está conseguindo ser relevante dentro dos bois da TRX? Olha, a TRX tem uma coisa interessante. A TRX faz parte da Banzelos, mas eles, além de grupo, eles se comportam como uma label. Dentro da TRX, eles têm pessoas que fazem a gestão do grupo. E eles, a dado momento, eles já perceberam que existem 3 nomes que são extremamente relevantes dentro do grupo e eles querem destacar os outros talentos que têm. E o LFS é claramente um deles. O LFS, para além de ter talento, tem a mesma dinâmica que, por exemplo, o Kelson tem. O LFS é dos que mais projetos tem, que mais participações nas músicas dentro do grupo faz e tem disponibilidade para isso. Então, facilmente, ele vai se destacar, na minha opinião. E ele já está há algum tempo. Eu acho que o fato dele ser da TRX pesa a favor e contra ele. Porque quando tu tens um Kelson, um Edson dos Anjos ao teu lado, para tu te destacares é muito complicado. Mas também não acredito que o LFS, estaríamos a falar dele nesse momento, se ele não fosse da TRX. Porque a TRX é que lhe elevou, mas chega uma altura em que a própria TRX lhe atrapalha. Mas a dinâmica que eles estão a definir, se continuarem, o LFS em pouco tempo se tornará uma dor de cabeça. Certo. Acho que o caso do LFS é parecido, por exemplo, ao do Eric Rodrigues nos Mobbers. O Eric Rodrigues é um bom rapper, tem muito potencial, trabalha muito, mas ele é dos Mobbers, e os Mobbers é um grupo extremamente equilibrado, em que se tu pensares em alguém que se destaca, tu vais ver um pouquinho o Fred, um pouco o Xuxo, porque eles conseguem ser muito equilibrados.
Então, o Eric, por mais potencial e talento que tenha, para ele se destacar a nível individual, vai ser um pouquinho doloroso. Certo, certo. Concordo plenamente com vocês. Concordo plenamente com vocês. Eh, Outra situação. LFS dentro dos. Agora, dentro dos móveis, falaste do Eric Rodrigues, acho que é outro caso. E formos aí buscar nomes que deviam estar mais ou menos agora a disputar, a crescer. Olha, por exemplo, no grupo aí do Edivaldo. Edivaldo, vou falar de ti. Uhum. Esse Bruno. Yeah. Brother, o esse Bruno é uma espécie de. Como é que é? Do Paim. Do Sporting, não? Yeah. Ainda não chegou. Ele ainda tem tempo de recuperar. O país já é esquecido. O West Bruno ainda vai ter tempo de recuperar. Mas Man, o Edivaldo está em Bruno, melhores condições para falar dele. man, o estamos a falar. Wes Bruno, eu acho que ele recuou, com toda a sinceridade, acho que ele recuou. Porque o Wes Bruno, acho que foi na ascensão o primeiro a ser tipo maior, ou aquele que numa certa altura era o mais relevante. E ele recuou, não porque os outros cresceram, mas porque ele próprio recuou. Eu acho que a dinâmica de trabalho que ele se impôs até uma certa altura, várias participações em tudo, lançar a torta e a direita de forma sem. Eu senti que faltava alguma estrutura naquilo que era a dinâmica dele do grupo. Porque ele foi para a Cave Play trabalhar com Kid e disso quase não tirou proveito nenhum. Ou nós não sentimos frutos da passagem do S. Bruno na Cave Play. O S. Bruno participou no projeto do DJ Kaique. DJ Kaique. Yeah. Participou no álbum do KG1. Vês? Epá, Então, posso culpar o Edivaldo? não. Pode culpar não, não podes culpar o Edivaldo, porque Nada. há uma coisa que acontecia na extensão. Grupo, carreiras a solo. Grupo, Edivaldo. Carreiras a solo, cada um decide por si. E não há nenhuma limitação. Sem contar, o Cenas dificilmente lida com. Tem essa cena de apadrinhar grupos e não sei o quê, porque ele sabe da dor de cabeça que às vezes é gerir esses egos, percebes? E você cria uma dinâmica para o grupo e a dinâmica às vezes é interrompida pelas carreiras a solo. No princípio de 2019, eu disse, e mesmo antes do boom do Fedilson, eu disse, cortem o grupo, esqueçam, porque vocês tiveram tempo para levar o grupo num outro patamar. A vossa preguiça, de algum modo, é que fez com que isso não acontecesse. Vamos priorizar neste ano as carreiras a solo. E vocês a solo vão fazendo as suas cenas de forma coordenada, sem destruir o grupo, para depois aquele que subir poder puxar o grupo de alguma forma. Mas eu, Fedilson, vou para um grande show, levo o Leonardo Freeze. Se o Leonardo Freeze também tiver uma música mais ou menos, já vai ser uma carta na manga e vai poder apanhar um bocadinho daquilo que é o ritmo do outro que está no nível mais acima. Então as pessoas precisam estar equiparadas, não tem que estar um muito elevado, outro no meio, precisam estar equiparadas. Então houve uma gestão que falhou nesse sentido. Eu acho ele muito bom, aliás, todos são bons. A minha prioridade em 2019 era o Leonardo Freeze, em termos daquilo que seriam as grandes apostas. Em termos daquilo que seriam as grandes apostas, porque eu sentia dele coisas mais novas para mostrar, algo mais diferente, passa aqui o termo, algo diferente, com relação aos outros e com relação àquilo que o mercado de alguma forma estava a consumir. E queria entrar nessa perspectiva, ou nessa direção. Mas claramente eles têm tempo, cenas disso têm tempo, não é como um exemplo que Bush ainda tem tempo, porque nunca chegaram lá, tá vendo? Nunca chegaram lá. Eu vou ser sincero. Pessoas que eu conheço há 5 anos que não se transformam
no mínimo, num CFK, que é aquela pessoa que não precisa ser relevante, mas todo mundo sabe que é grande. Estás a ver? Pessoas que nos últimos 5 anos não conseguiram subir para a primeira divisão, esquece. A Championship é deles, é aquele terreno e que nunca vão ocupar 10 minutos da nossa conversa. Estás a ver? Eu penso assim. Estás a ver? Acredito sim, senhora, que a fome, vou ser o mais claro possível, que uma das maiores, o que mais lixa as cenas em Angola é a fome. É o pessoal ter a necessidade do business, de poder comer, e a situação no país não está boa. Estás a ver? Mas, a verdade é que quando você tem chances de ir buscar pão com a tua música e mesmo assim você não pega, não sei se você tem tanta fome. Entende? Porque a desculpa de todo mundo é a fome. Mas quando você tem tudo para ir buscar mais um bocadinho, para pôr comida na mesa, a partir da tua música, e você não pega, a tua fome é outra. Estás a ver? Mas claramente que isso é só mais um dos 10 mil motivos que fazem com que o nosso movimento atualmente, e peço desculpa a vocês os dois, está abaixo do movimento moçambicano, até. Na minha perspectiva. Olha as vossas caras. Vê, eu tenho consumido... Não faz isso de volta. Deixa falar. Deixa só falar. Eu tenho consumido muito. Isso já dizendo que eu não ponho o rap brasileiro dentro dessa lusofonia. Sim. Estás a ver? Yeah. Então, eu tenho consumido Portugal, é o top, entende? Apesar de nós saber que tem muita gente em Portugal que sonha ser recebido no aeroporto, como o Plutônio foi. Estás a ver? Mas em termos de consistência, fanbase, fama, entendes? O rap moçambicano está muito estável. Entende? Imagina, eu digo isso um bocadinho pelos artigos que eu escrevo. Eu escrevo artigo, por exemplo, de um rapper que eu nunca ouvi falar, entende? E que a publicação desse rapper chega a um ponto, aos números, os streamings, o impacto dessa leitura desse rapper é tão relevante, não quanto ao Hernani, mas sentes que está lá no topo. E quando faço o mesmo com um rapper em Angola, é abaixo desse gajo que eu nunca ouvi falar. Entende? Bem, o Moçambique tem um consumo digital maior que Angola. Bem maior. Acho que mais uma vez, eu digo que as nossas razões não podem ser consumo digital. Estamos a falar de fãs, estamos a falar de números de redes sociais, estamos a falar de o impacto que tem uma leitura nos vossos sites. Aí quando você faz uma publicação, você sente, não. Isso é digital, Isso é digital. Eu acho que a situação do Moçambique é tão igual à da Angola. E até menos. Eu sinceramente acho. Tu não concordas, Sérgio? E nós vimos isso no consumo mesmo das redes sociais, quer no Instagram, quer no Twitter. Estão em maior presença. E uma pessoa como o Fedilson, por exemplo, é conhecido aqui. Lá, o número de seguidores e visualizações seria bem maior. Mas fora isso, pelo que eu recebo, eu sinto que eles ainda são mais organizados que nós, de alguma forma. Sim, senhora, é isso. Não no que toca, se calhar, a eventos e tudo mais, mas a forma em si como os artistas se comportam e como os artistas, de alguma forma, passam a sua mensagem naquilo que é a responsabilização ou a responsabilidade que têm com o seu trabalho. Provavelmente por esse caminho. Claro que aqui nós temos exceções, o pessoal pode estar a interpretar mal, não. Nós aqui temos exceções, mas não estamos a falar da generalidade. Certo. Nesse aspecto, é exatamente isso. Moçambique perde para uma coisa em Angola. Acho que em Moçambique falta um pouco de investimento na música
na música moçambicana como um todo. Porque Moçambique tem tão bons artistas quanto Angola tem, mas o consumo, a valorização da música deles, espero que eles não usem isso, que é para depois dizer que não tem que ouvir música angolana. Acho que poderia ser maior, porque um artista que, por exemplo, o Hernando da Silva, o Hernando é relevante a séculos. A séculos. O Hernando é um grande rapper há muito tempo. Mas eu não sinto que a carreira dele já atingiu um nível que nós podemos dizer, uau, o Hernani fez. Estás a ver? Eu não sei se nós tivéssemos aqui que fazer um exercício de definir 3 hits do Hernani, se nós poderíamos, olha, pensei no NGA, pensei em Qual é o Mamo, pensei nos Calibrados, pensei no seu tipo. Eu ainda não consigo sentir isso. Eu acho que, e o que acaba acontecendo? Desculpa, eu acho que nós temos uma vantagem, né? Nós, de uma forma ou de outra, nós temos muitos angolanos a viver na diáspora. Essa é a nossa vantagem. Forma como nós abraçamos o nossos português artistas. O português tarde ou cedo consome o músico angolano. Tu não vês o português a consumir o músico moçambicano. Mas, velho, tipo, o que é que eu vejo nisso? Tu, quando estás, principalmente nós trabalhamos com o mundo digital. Por exemplo, há rappers que me dizem, vocês não publicam os rappers de Benguela. Eu, quando recebo a tua música no meu e-mail ou em outro canal qualquer, eu não vou verificar se tu és da onde. E eu não sei se os portugueses conseguem dizer, não, essa música é angolana, essa música é moçambicana. Se conseguem perceber facilmente a diferença. Eu acho que isso tem mesmo a ver com a forma como eles divulgam as músicas e onde é que eles estão realmente presentes. Porque mesmo aqui em Angola, nós do movimento é que abraçamos muitos rappers moçambicanos, acompanhamos, mas eles não conseguem sair do público que consome rap. Por exemplo, a Força Suprema em Moçambique já é consumida fora dos rappers. Mas o Hernani acredito que se ele der aqui um show, nós vamos ter que escolher um show bem específico para rappers e ele terá algum público. A G-Pro é a G-Pro a nível lusófono, é dos principais nomes, mas a G-Pro já teve aqui vários shows e mostra-se que o grande público não conhece a G-Pro como nós, movimento, conhecemos. Então, acho que falta alguma coisa dos moçambicanos na divulgação, na forma como eles entregam os projetos deles. Eu acho que eles fazem as coisas muito olhando para o mercado deles e o próprio mercado deles não valoriza tanto. E um exemplo, por exemplo, podemos ver, um pequeno exemplo, podemos ver as ligas de rompimento. A RPL é reconhecida em Angola, em Portugal e em Moçambique. O Repódromo, mesmo em Moçambique, acho que começou a ganhar destaque quando houve aquele Angola versus Moçambique. Mas mesmo assim eles não têm uma liga tão bem organizada porque se calhar falta investimento. Acho que eles vão fazer agora a primeira temporada, espero estar errado, mas pelo que eu li em algumas publicações deles, sim, vão fazer uma temporada, mas tipo, eles estiveram aqui em Angola 3 ou 4 anos atrás e só agora é que as coisas vão começar, se é que vão começar mesmo. Eu acho que falta algum investimento na música, no mercado deles e eles abraçarem mais as cenas deles, não deixarem de abraçar as nossas. O Hernani esteve aí, como é que foi o Hernani? Acho que ele ainda está em Portugal, não sei. Como é que ele foi recebido aí? Que impacto tem tido as cenas deles aí na Tugas? Tá aí, imagina, o Hernani tem diretamente aquele público que conhece hip hop, sabe o que é o Hernani, estás a ver? Eu comparando com o futebol, o Hernani é um Deco, ninguém questiona, mas ninguém sabe o que é que faz. Estás a ver? Tem lançado muitos singles, estás a ver? Claramente que não sei se são tão relevantes, tipo aqui em Portugal. Eu no fundo acho que acabas por ter razão, mas eu quando me referia ao segundo lugar do rap lusófono para Moçambique, eu estava a falar no seu todo de artistas de organização. Sim, eu sinto que são extremamente organizados
desde os preços, desde o cuidado a tudo, estás a ver? Isso é verdade. E nós com 20 anos de rap, Os de verdade, videoclipes. estás a ver? Estamos a falar que eu continuo a receber matérias com link e capas. Sem eu perceber quem são. E às vezes, se você dá um número, recebe no WhatsApp. Porra, caralho. Não, o nosso mercado está... E acho que isso tem a ver com o crescimento do artista. Os artistas continuam a pensar como pensavam há 10 anos atrás. Estás a ver? E eu me pergunto, tipo, para já, os rapazes da nossa idade não têm mais paciência mais para enviar essas merdas. É tipo do gênero, cenas, faz só. Nem explica, é para fazer o quê? Confiam plenamente em ti. Estás a ver? E os mais novos fazem o que a pessoa que não tem paciência de fazer fazia há 10 anos atrás. Eu recebo muitas informações de Moçambique e devo dizer que 90% delas vem bem. Tudo bem criadinho, tudo bem feito. Eu até hoje recebo press release da Congoliwa Records, tudo que é lançamento, mesmo às vezes aquilo que não faz parte da minha linha editorial, mas pelo menos recebes para ter conhecimento e bem organizado, tudo bem alinhado, e aí é uma coisa super. Super. Nós aqui, até as grandes produtoras, têm dificuldade de dar tratamento a matérias. Normal. Tem dificuldade séria. E vamos ficar 2 horas a falar sobre isso e não vai, e a internet do mundo vai acabar, meu irmão. Não faz sentido nomes grandes, labels que aparentemente tem toda uma estrutura que qualquer rapper inveja. Tem escritórios, tem edifícios, mas tem enviam matéria pelo Instagram. Mas sabes o que é pior? Nós quando reclamamos disso, participamos em debates, conversas com os artistas, eles acham ridículo eles terem que fazer isso. O Edivaldo em tempo estava a falar com alguns artistas, ele disse, eu estou disponível trabalhar com vocês, claro, mediante algum certo pagamento, organizar as nossas redes sociais, criar uma bio, criar uma estrutura para quando tu tiveres que publicar alguma coisa, tens uma base, adicionas os links que quiseres, uma pequena descrição do projeto e mandas. Mas os artistas não estão interessados nisso. É tipo, eu falo com o Ed, eu quero que tu publiques a minha música. Mas, não, Ed, tu não publicas as minhas cenas. Não, tá fixe, vou passar a publicar. Você vê nas minhas redes sociais, nem eu publico as minhas cenas. Estás a ver? Brada, não fala nada, não fala nada. Não dizes nada, brada, é verdade, meu irmão. Você vai lá e ele nem na descrição tem nada, na descrição tem outro nome, tipo Futuro me espera. Aconteceu agora com o Rui Laster. O Rui Laster ligou para mim. Ligou para mim, e espero que ele ouça essa brincadeira no futuro. E vou dizer exatamente o que ele me disse. Mandou uma mensagem para o WhatsApp da Bantuman, depois disse assim, é de Pipocas? Eu disse, brother, sou eu. Olha, vou te mandar um áudio. Depois mandou um áudio. Eu sou Rui Laster, lancei um som agora com Fedilson e com Edson dos Anjos, não sei se já ouviste o que. Tive uma beca ausente por causa de razões pessoais, mas eu estou no movimento há muito tempo e a minha cabeça soltou. 10 anos, nunca ouvi falar, entendeste? Mas também está aí a cena. Hoje eu já não estou tão afincado no hip hop como estava alguns anos atrás, tá a ver? Sim. Mas a minha coisa básica, eu e o Google somos irmãos, chego lá, ponho o nome, entende? E aí eu vejo o peso. Estás a ver? Depois eu pergunto assim, por mais que eu queira fazer a música, para já digo desculpa Laster, voltaste, mas você não pode fazer música onde a música é tu e você parece participação. Entende?
E não pode me pedir para publicar quando tem videoclipe e só quer publicar o Mediafire. Yeah. Primeiro, não tem como, mesmo no dia em que não há artigo, estava aquele dia em que não tem artigo, em que você pode publicar sem cobrar nada a ninguém, porque estava uma falta. Não tem como você parar 5 minutos para se dedicar a isso. Estás a ver? Então, irmãos que cantam há mais de 10 anos, irmãos que têm carreiras maior que a do Fedilson, que é maior que a do Kelsen, ninguém vos conhece. Tá aí. O Edivaldo dos Santos está a receber propostas. Não, paguem. Eu estou disposto. Paguem, estou disposto. Vamos nos ajudar. Ajuda é mútua. Não, claramente que sim. Yeah. Malta, isso tem 1 hora e 12 minutos. Eu não queria que fosse muito big. Queria publicar, sentir o impacto de como é estar com vocês num podcast, estás a ver? Eu ouço menos música, tenho tido muito conhecimento, ouvi podcast, ouvi pessoas a conversarem, ouvi pessoas a falarem merda para abordar o que eu falo hoje, estás a ver? Uhum. E aconselho também tu, Edivaldo, na tua nova plataforma, que eu fico com inveja pra caralho, e falo mesmo aqui abertamente. Qual? Aquela brincadeira que tá fazendo no YouTube. Yeah. Ok. Estás a ver? Gosto muito Não, e eu. obrigado, Lulu. Não, mas eu sou invejoso mesmo, o Senas sabe. Não, Yeah. eu também sou, somos iguais. Também Yeah. estou, as cenas que eu vejo, eu digo, porra, essa merda tinha que ser minha cena. Yeah. Porra, eu tinha que fazer isso. E, aconselho-te Não a tem pôr como. também. Aconselho também a pôr aquilo em plataformas de som. Estás a ver? Ok. SoundCloud, estás a ver? Abrir uma conta específica para o SoundCloud, porque a verdade Yeah. é que o timing que nós temos para, imagina, um gajo como Cenas, entre trabalho, família, a ver, man, no carro, em vez de estar a ouvir as músicas à toa que ele ouve, estás a ver? Ouvir um podcast faz todo sentido, estás a ver? Então te aconselho piamente E olha, por acaso, faço muito isso. Muito mesmo. Yeah. Eu também, por acaso. Bom conselho, muito obrigado. Vou passar a converter e mandar também um áudio para o SoundCloud. Malta, muito obrigado pela vossa disponibilidade. Não, tamo junto, Edi. Valeu, pessoas que estão a nos ouvir, esse podcast vai estar disponível no SoundCloud, no Spotify, a Apple Podcast, no Deezer e todas as plataformas gratuitas de podcast. Eu falei com Edivaldo dos Santos, mais de 10 anos de hip hop, e também falei com o maior rapper do movimento angolano, Cenas que curte. Está-se bem, malta? Ui, força, valeu. Até já. Obrigado a ele. Abraços. Yeah. Força.